Alô pessoal, o pessoal está começando a entrar aqui para a nossa live. Puder, por favor, só dizer se está me ouvindo bem aí, por favor, se o áudio está legal, eu agradeço, só para poder dar início aqui. Isso, então tá bom, vamos lá. Vamos começar, pessoal. Boa noite a todos, salve, salve investidores do Brasil e do mundo. Vamos lá, vamos falar hoje um pouco, pessoal, sobre as questões ligadas à mente, né? A mente, vamos ligar os fatos, né, do investidor também com as questões psicológicas, né, envolvidas, que são muito importantes. Então, pessoal, a gente fala assim, sempre no sentido de que o comportamento faz muita diferença. E o comportamento ele faz realmente uma diferença muito grande, no sentido em que você precisa estar sempre muito antenado a tudo que está acontecendo, você precisa ter conhecimento sobre aquilo que você está investindo, porém você tem que tomar muito cuidado como você age, entendeu? Como você age em relação principalmente ao seu comportamento na hora de investir, né? Então é importante porque, veja bem, separei até alguns detalhes aqui para mostrar. Por exemplo, tem a história muito interessante de Richard Busconi, né? O Richard Busconi, que era um cara que ele tinha ele era um cara do mercado de capitais, tinha assim bastante conhecimento daquilo que ele fazia, um cara super vitorioso, vencedor mesmo, e ele acabou, com o passar do tempo, ele acabou enriquecendo, foi um cara que teve uma trajetória maravilhosa dentro do mercado de capitais, de ações e tudo. Ô Kleber, boa noite. Então, quer dizer, ele foi um cara que cresceu, valorizou bastante, e com 40 e poucos anos de idade, ele acabou chegando a uma condição diferenciada, né? Porque uma condição de que ele... Você está me ouvindo aí, Kleber? Por favor, só confirma aí para mim. É, então, quer dizer, quando Richard Busconi começou nessa questão sobre o mercado de capitais, ele era um cara que conhecia bem o negócio, ele foi crescendo, crescendo, foi avançando, né? Então, quando ele tinha mais ou menos 42 anos, 43, ele acabou se aposentando. Olha que coisa, né? É, Após ele se aposentar, e era um cara que se aposentou super bem, né? Ele acabou tendo uma relação com o dinheiro muito complexa, né? Muito complicada. Ele acabou tendo uma decaída, né? Uma queda muito grande financeira que acabou atrapalhando demais, né? Então ele não, digamos assim, não teve um acompanhamento como ele gostaria de ter depois das suas próprias finanças, né? Das suas próprias finanças. E aí que foi o problema, né? Porque um cara que era do mercado de capitais e depois ele acaba ele mesmo sucumbindo, né? Quando vai cuidar do seu próprio patrimônio, então quer dizer acaba se tornando um desastre, né? Richard Busconi, ele começou a gastar dinheiro com festas, pagando conta para outras pessoas. Me lembro que na história que eu li, ele também construiu uma casa, né, que parecia assim uma casa, parecia um resort, né? Então, quer dizer, isso tudo custa muito dinheiro. E ele acabou realmente gastando demais, né? Não controlando bem o seu dinheiro, e aí fica a história, né? Um cara que acabou depois tendo que ir à frente de um juiz, e lá nos Estados Unidos é assim, ele acabou indo à frente do juiz e foi se declarar falido. Vocês imaginem, né? Um cara de sucesso no mercado de capitais, um grande investidor, multimilionário, mas depois, por não saber cuidar bem do seu dinheiro, ele acabou, né, quebrando, né? O cara faliu mesmo, né? Como eles chamam lá nos Estados Unidos, é bankrupting, né? Então, você vê um cara que tinha tudo para só fazer o dinheiro crescer, crescer, mas aí ele acabou cuidando mal da grana que ele tinha, do patrimônio dele, e acabou se dando muito mal de quem não se esperava, né? Nunca. Mas por quê? O comportamento dele foi errado.
né? O comportamento dele não estava adequado depois que ele parou, que ele saiu do mercado de capitais, né? Você, por exemplo, uma outra história também interessante aqui, eu estou lendo aqui, sim, muitas vezes, pessoal, o local que a gente vive, ele é extremamente importante para a gente determinar se vai influenciar ou não ali na frente. Uma matéria do Washington Post, lá nos Estados Unidos, mostrou uma situação assim de quase semi-escravidão, né, na China. E lá, vocês sabem, né, a gente já sabe também um pouco disso, né, realmente os donos das empresas, né, lá pagam muito mal aos seus operários, né, e colocam eles para trabalhar durante muito tempo, né, muitas horas. E aí o que aconteceu foi que simplesmente o Washington Post fez uma matéria, né, sobre isso e trouxe o caso de uma senhora, né, que ela trabalhava lá durante horas e horas todos os dias e na sequência mostrava quanto ela ganhava, né, por hora trabalhava, e era um valor assim muito baixo, né, irrisório. E aí o Washington Post, né, dava muito destaque para isso e tal. E aí depois que saiu essa matéria e tudo, bom, as pessoas nos Estados Unidos ficaram escandalizadas, né, horrorizadas e tudo. Mas aí vem depois, veja como são as coisas, o sobrinho dessa senhora, né, e fala, olha, na verdade isso leva muito em consideração o fato do local de onde nós estamos, então por isso eu digo assim, até que eu perdoo vocês americanos por terem feito uma matéria como essa, porque a realidade aqui do meu país é outra, é totalmente diferente. É uma realidade na qual as oportunidades são diferenciadas, né? Aqui não é a América. Então, esse sobrinho dela contou que que aconteceu. Ela, na verdade, antes de trabalhar nessa fábrica e ganhar pouco, né, bem pouco por hora e trabalhar muito, ela era prostituta. Vocês verem, né, fazia programas. Então, quer dizer, ela estava feliz. Ela se sentia feliz por estar trabalhando numa situação difícil, né, complexa, como essa, e, bom, ela estava ali feliz agora porque tinha um emprego, né, e não tinha mais que se prostituir. Ela mesmo disse na matéria que era melhor ela ser explorada por um homem que era um empresário, né, um comerciante capitalista, né, do que ser explorada por tantos e tantos homens, né, com os quais ela tinha que se deitar quando ela ainda era uma garota de programa. Então, quer dizer, é uma situação complicada, né, difícil, mas é uma outra realidade, né? Uma outra realidade. Você vê, tem um outro ponto aqui também interessante que eu separei para falar para vocês, ó. Aqui, ó. Realmente, o que faz a gente aprender com os erros, com os enganos, né? E melhorar o nosso comportamento financeiramente, no cuidado com o nosso dinheiro, realmente são as cicatrizes, né? As cicatrizes que a gente acaba ganhando com o passar do tempo. Eu mesmo, quando eu dei lá minhas mancadas, né, no início, no início da minha trajetória, isso é normal, né? Quem disser que não errou já está mentindo, viu? Cuidado. Então, com os erros, né, que aconteceram, a gente acaba aprendendo, né? Você não pode cometer os mesmos erros depois. Então, as cicatrizes, né, que deixam as marcas, né? Então, isso é muito importante. Vai fazendo com que você fique mais calejado, né? E não cometa o mesmo erro de novo. Você ganha experiência, né? É uma coisa importante nisso. Uma outra questão também que eu separei aqui foi falar para vocês do meu próprio comportamento, né? Como investidor. Eu, por personalidade mesmo, eu sempre fui um cara muito contido, muito assim com dinheiro, né? Sempre tive muito cuidado. Nunca gostei muito de ser aquele cara o gastador, não, nunca fui. Sempre fui muito mais de guardar dinheiro do que de gastar. Então, com o passar do tempo foi fácil para mim, não foi difícil. Então, eu era aquele cara que quando ganhava R$ 1.000, eu gastava 500. Então, eu ficava assim, ô André, tudo bem, meu amigo? Então, a gente vai entendendo que isso é necessário, isso é importante mesmo, né? Para o comportamento. Vamos fazer, por exemplo, uma conta aqui, para a gente poder até entender melhor.
Isso que eu pedi para vocês, se vocês puderem dar uns coraçõezinhos aí, eu agradeço, porque aí vai chamando mais atenção aí do Instagram e eles fazem a live ficar mais conhecida por aí. Obrigado. Então, vamos pensar aqui, vamos fazer uma continha. Vamos supor, vamos lá, o cara ganha 5 mil reais. Vamos lá, 5 mil reais por mês e ele gasta 4 mil, né? E então sobram 1.000 reais. Ele investe 1.000 reais. Legal, ele está fazendo um negócio bacana, é bom. Mas vamos pensar assim: tem um outro cara que ganha 10 mil reais. Ele ganha 10 mil reais. E ele, né, acaba guardando no final ali do mês, ele acaba guardando 1.000 reais também. Né? Tudo bem. Ele também está fazendo uma coisa boa, ele está guardando uma parte do salário dele para investir. Né? Isso é importante. Ele não está gastando tudo, tá dando até uma margem, né? Legal aí. Então, bacana isso. Agora, aquele cara, olha só a diferença. Aquele cara que, lembra que eu falei o primeiro? Vamos chamar ele de José. O José que ganhava 5 mil, passou depois para ganhar 10 mil. Ele recebeu uma promoção, né, nessa hipótese aqui que a gente está fazendo, e ele passou a ganhar 10 mil reais. Só que, ao invés de fazer como aquele outro, vamos chamar ele de Mateus, igual ao Mateus, ele não ficou com 10 mil e gastou 9 e guardou 1 mil para investir. Ele fez diferente. Ele recebendo 10 mil reais, ele decidiu manter o mesmo padrão. Olha aí, o mesmo padrão de vida que ele tinha anteriormente, no qual ele gastava 4 mil reais. Logo, agora sobra para ele quanto? 6 mil reais para investir. Então vocês sabem o que vai acontecer? Vou explicar para vocês. Esse José, né, que agora tem 10 mil reais da nova profissão que ele está, e ele está guardando agora 6 mil reais, esse cara tem um grande potencial não apenas para criar uma independência financeira, mas muito mais do que isso. Ele tem a capacidade para, num médio e longo prazo, conseguir o quê? Ficar rico. Se tornar uma pessoa milionária. Então, quer dizer, a diferença é essa. Aquele de 10 mil que está guardando 1.000 e está investindo, ele vai se tornar uma pessoa com uma outra aposentadoria bacana e tudo, ele vai ficar numa boa, vai ser uma bela complementação para uma boa aposentadoria que ele venha a ter, ou até pode ser uma maior aposentadoria do que ele tem, depende também do prazo que ele vai investir. Mas o mais importante é a gente entender o comportamento de um e de outro nessa situação. Né? Então aquele que passou a ganhar 10 mil não se deslumbrou e passou a ter muito mais para investir, porque ele manteve o mesmo padrão. Né? Então, nessa história, eu sou o José, entendeu? Eu sou o José, eu não fui o Mateus. Então, em algumas situações do decorrer da minha vida, eu fiz isso. Né? Aliás, por falar nisso, pessoal, até ontem eu coloquei um story, aliás, alguns stories, provando que eu realmente invisto na renda variável desde 2006. Vocês podem ver, se vocês quiserem, aqui no meu story, fica logo ali no perfil, né? Logo abaixo ali em destaques. É o primeiro, é um quadrinho verde que está ali, acho que está escrito investido /2. Vocês podem ver, tá todos ali, os extratos até da época, né? Mostra até quanto eu tinha e tal. Mostrei tudo para poder não deixar dúvida, né? Então vocês podem ver quando quiser. E aí, pessoal, eu fico pensando. Aquela história que eu conto sempre, né? A única chance que você tem na vida, claro, se você não casou com alguém que é cheio do dinheiro, se você não ganhou na Mega Sena, né? Se você não recebeu uma herança daquele tio que você nem sabia que tinha, né? Se você não incorreu em nenhuma dessas questões, o muito mais provável que aconteça com você é que a chance que você terá de ter uma renda passiva bacana, para você viver bem e tudo, é através do seu esforço para você ter um salário maior, né? Ou criar uma renda extra para que você possa realmente chegar a ter uma renda passiva satisfatória para você. Né? Ô, Thiago, tudo bem, meu amigo? Um abraço. Então, quer dizer, quando você tem essa renda passiva com você, e quanto mais forte ela for, melhor, né? Fica sempre na tua cabeça aquela história, né? Eu tenho que fazer hoje
para poder garantir o meu amanhã. Eu sempre falo isso nas lives que eu faço com o Paul e quando eu faço aqui também sozinho. Eu sempre falo que isso é muito importante. Não se esqueçam disso. Você só tem uma vida. Então não deixe passar a oportunidade de você conquistar a sua renda passiva para que quando você ficar lá na sua terceira idade, seus 65 anos ou mais, que você possa verdadeiramente não ter que pedir dinheiro emprestado para ninguém, para que você possa ter o que? A sua independência. Isso é muito importante. Se você não fica dependente de alguém, é você que toma as suas decisões. E tomando as suas decisões, é você que vai ser o dono, entendeu? De todo o seu dinheiro, de toda a sua independência conquistada. Você terá conquistado. Isso é muito bom. Ô Carbone, tudo bem, meu amigo? Eliane, boa noite. Marcos, o pessoal está chegando aí. Se puder dar um coraçãozinho aí para mim à direita, eu agradeço, viu? Valeu. Então, ainda como eu estava dizendo, da importância, né, pessoal? Da importância de você ter um comportamento firme, né, bem traçado, uma estratégia bem definida para que você possa seguir, né? E depois de determinada a estratégia para você criar sua renda passiva, então que você possa segui-la, né? Você possa segui-la, não saia da trajetória. Olha, eu sei que é chato, pessoal, porque assim eu passei por isso, né? Falei para vocês, está lá até no destaque lá dos stories, vocês podem ver quando quiserem. Tá lá, do meu início eu tinha 10 mil reais. Tá lá o extrato lá até para provar 10.200 e poucos reais, né? E aí ali eu começo a investir, né? Vocês podem ver ali, eu coloco um investimento nas cotas de ações da Petrobras, né? R$ 1.900, assim eu comecei. Tá lá a data, 30 de maio de 2006. Então quer dizer, tudo tem que ter um início, né? Tem que ter um começo. Então você, Kleber, que bom, está investindo bem com resultados incríveis. Que bom, meu amigo, fico feliz. Então, quer dizer, e se de alguma maneira, Kleber, eu puder ajudar aqui com alguma coisa e tal, ó, fico feliz em dobro, tá bom? E vamos reativar aquela nossa resenha lá de quinta-feira, hein? Já tô com saudade. Quando virar o ano aí, passar Natal e Ano Novo, tamo junto lá, hein? Então, como eu dizia, pessoal, do comportamento, né? Da importância da manutenção de um bom comportamento para você poder seguir firme, tudo nisso aí. Um outro exemplo interessante são as coisas, ó, tá aqui anotado, até que eu coloquei, quer ver? É interessante, ó, por exemplo, Benjamin Graham. Benjamin Graham, que foi o grande inspirador, né, de Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, né, o homem que mais ganhou dinheiro com investimentos, Warren Buffett, tinha como professor esse Benjamin Graham. E é interessante, ele era um cara muito disciplinado, Benjamin Graham. Porém, a maior tacada da vida dele financeira foi com uma empresa que era fora dos padrões do que ele escolhia. Olha como são as coisas. Olha o comportamento da pessoa aí no meio da história. O Benjamin Graham decidiu investir numa empresa de seguros que não passava no crivo dele. Não passava. Mas ele decidiu investir. Não, eu quero ver se isso vai dar certo, não sei o que, não passa e tal. Foi quando ele mais ganhou dinheiro. Vocês veem como é que são as coisas. Então, quer dizer, o homem que pregava também um comportamento retilíneo, firme, bem traçado ali, ele mesmo saiu, né? Sempre saiu ali para o lado, né? Pegou um outro caminho e acabou simplesmente dando certo, né? Ele ganhou muito dinheiro com isso. Foi uma empresa de seguros, que era uma empresa pequena. Na época, ela é Geico, o nome da empresa. Hoje é uma empresa atualmente gigante, né? Não tem mais tamanho nessa Geico, é grandíssima, né? Lá nos Estados Unidos, para o mundo, né? Então, quer dizer, o próprio cara que falou que era para ter cuidado, que era para ter os resultados assim e tal, na hora do vamos ver, ele mesmo saiu para o lado e, né, acabou buscando um outro caminho. Então, quer dizer, isso também acontece. Isso também acontece. Então, quer dizer, uma outra história também interessante foi de Cornelius Vanderbilt. Né? Essa família Vanderbilt é uma família que tem muito dinheiro lá nos Estados Unidos. Então, em Nova York, na época, isso há muitos anos atrás, quase 200 anos atrás, não se podia, não tinha uma lei exatamente que autorizasse você a construir estradas férreas, mas também não tinha uma lei que impedisse. Então ele, sabe, aí é aquela coisa do comportamento, olha o comportamento aí de novo, o comportamento aí do empreendedor, né? E ele decidiu, sem ter uma legislação bem definida, ele decidiu assim mesmo fazer um investimento altíssimo, né, nas estradas de ferro no estado de Nova York.
e acabaram sendo super bem sucedidas e tudo, não houve nenhuma implicação para ele, e ele acabou tendo assim um resultado fantástico, né? Com aquilo, já era rico, ficou multimilionário, né? Com aquela ali. Então, quer dizer, olha o comportamento de novo passando por aí. Você vê, por exemplo, outra questão também interessante. O Bill Gates, ele tinha um sócio que era um indiano. Eu não me lembro o primeiro nome dele, mas o sobrenome era Lashkani. Olha essa história. Agora vamos falar do over, né? O cara que passa dos limites. Esse Lashkani era um cara que depois deixou de ser sócio do Bill Gates e tudo, mas tudo bem. Era um cara que estava rico, milionário. Nessa época que aconteceu esse caso que eu vou contar, o patrimônio dele, isso colocado pelos jornais americanos, era de 100 milhões. 100 milhões de dólares. O cara tinha muita grana, né? Então, quer dizer, aí você fica pensando, pô, o cara com 100 milhões de dólares, Marcelo, ele se envolveu no quê para criar um problema? Vou contar para vocês. Como ele era do mercado também financeiro, mercado de capitais e tudo, então ele tinha uma certa penetração nesse meio. E aí, olha só, vai entendendo. Teve uma reunião do Warren Buffett com um empresário de uma empresa que não era uma empresa assim tão grande. E aí, esse Lashkani, ele soube dessa reunião. Sabendo dessa reunião, ele não pôde estar na reunião, mas ele deu um jeito de ficar próximo e conseguiu ver as reações que esse Warren Buffett e que o empresário que estava ali estavam tendo. E ele percebeu que os dois saíram dali muito felizes, muito contentes, se abraçando e tudo. Ele entendeu que ali havia sido sacramentado realmente um negócio, porque ele sabia o teor da reunião. Era a tentativa de fazer com que o Warren Buffett fosse um investidor daquela empresa. E o Warren Buffett, investidor, quando ele anuncia alguma coisa, todo mundo vai junto, né? O pessoal vai na esteira dele, né? Então, olha só o que o cara fez. Ele percebeu aquilo ali, né? Ficou na dele. Quando acabou a reunião, isso o Warren Buffett até fala depois, que ele cumprimentou o Warren Buffett depois, falou com ele e tal, e depois foi conversar com o presidente da empresa, da outra, né? Que estava fazendo ali a parceria com o Warren Buffett. Vai vendo a história. Aí conversando e tal, o cara falou para ele, fechamos aí uma parceria e tal, o Warren Buffett vai ser nosso investidor aqui, vai ajudar demais a empresa e tal. E aí ele, tudo bem, mas olha, isso você sabe, né? Não pode sair daqui e tal, não sei o que, você tem que ficar na nossa e tal. Não, tudo bem. O cara saiu da conversa, olha só, saiu da conversa, pegou o telefone e ligou para um amigo dele, também, como é que se diz, compatriota dele, também indiano, né? Obrigado a vocês que estão chegando aí na live agora, tá? O Marcos, o Cláudio, o tio Nequinho, um abraço para vocês aí, o Milton também. Se puder dar um coraçãozinho aí do lado na direita, aí eu agradeço, viu, pessoal? Valeu. E aí, o cara, né, fez aquela conversa e tudo, e quando acabou ele ligou para o amigo dele, que era lá da Índia também, que também morava nos Estados Unidos e que trabalhava com um fundo de gestão. Presta atenção. Trabalhava com um fundo de gestão. E aí ele ligou e falou, olha, faz o seguinte, compra o que você puder, que você tiver aí, balança os bolsos, aí tira todas as moedas, tira todas as moedas e compra ações dessa empresa aqui, assim, 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 porque o Warren Buffett vai fazer uma parceria, vai ser investidor nessa empresa aqui. E o cara, né, o outro indiano lá, ouviu, né, que ele falou e comprou. Saiu comprando, né, direto, tá? Comprando, comprou tudo. Quando foi no dia seguinte, de manhã, saiu a notícia. Deram a notícia e tal. Warren Buffett agora faz sociedade, parceria e tudo com a empresa tal, assim, assim. Também uma empresa de seguros. Aliás, o Warren Buffett gosta muito de investir em empresas de seguro, né? E aí saiu a notícia. A empresa, que não era uma empresa grande, era uma empresa de médio para pequeno porte, foi lá para cima, né? As ações subiram assim até não poder mais. Só que, aí que está o ponto. Eles também têm nos Estados Unidos, claro, né, a sua comissão de valores, né, mobiliários, e que ela está sempre atenta, né? Nós temos aqui no Brasil a CVM, e lá nos Estados Unidos também tem um órgão regulamentador.
E estão sempre muito ligados nisso, né? E aí acharam estranha a movimentação daquele fundo. Olha a história. Acharam estranha a movimentação daquele fundo. E aí foram investigar a história e aí chegaram e descobriram que havia sido um caso de, como a gente chama, insider trading, né? É informação privilegiada, né? Isso não pode haver, né? Ele teve uma informação privilegiada daquele empresário com o qual ele conversou e fez uso daquela informação para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Isso não pode, tá? Isso é crime. Vocês sabem o que aconteceu? Ele perdeu totalmente a credibilidade dele, tudo, enfrentou um processo gigante, foi preso, né? Isso é crime, foi preso. E aí voltamos agora ao início da história. Lembram quando eu falei que ele era até sócio de Bill Gates, tudo e tal? Na época já não era mais, mas tinha sido sócio do Bill Gates e tinha conseguido ter um patrimônio de 100 milhões de dólares naquele momento? É para isso que eu quero chamar a atenção de vocês, o comportamento dele. Vejam o comportamental, vejam a psicologia dele dentro da área de finanças. Dentro de uma oportunidade que ele teve, um homem já com 100 milhões de dólares. Isso é mais de meio bilhão de reais, não é isso? Mais de meio bilhão de reais. É muito dinheiro. Até mesmo nos Estados Unidos, onde o padrão é outro, é muito dinheiro. E ele ainda foi se meter numa história dessa para ganhar também, né, alguns milhões a mais aí, tudo. Conclusão, perdeu a credibilidade dele. Ninguém mais quis que ele trabalhasse em nenhum lugar que envolvesse mercado de capitais ou algo assim. Conclusão, ainda foi preso. Quer dizer, a vida dele foi liquidada. Podia ter ficado com seus 100 milhões de dólares e a boca fechada e entender que aquilo poderia dar um problema grave para ele. O amigo dele lá também, do fundo de gestão, mesma coisa, perdeu o emprego, foi mandado embora e foi preso. Porque nos Estados Unidos é assim, a coisa é levada a sério, ele acabou sendo preso também. Então, vejam o comportamento de um e de outro. Vamos seguir nessa linha, para a gente poder entender o melhor. Primeiro deixa eu beber minha aguinha com gotas de limão, peraí. Aí, pessoal, tem um outro caso também interessante que segue nessa linha. É de Bernie Madoff, né? O homem ficou conhecido como criou a pirâmide, né? A pirâmide mais incrível do mundo, né? Com mais dinheiro envolvido. É um caso que foi bem conhecido, né? Bernie Madoff. E ele basicamente era uma pirâmide bem assim, simples, né? Que a gente está bem acostumado a ouvir falar, né? Oferecia 10, 15% por mês, envolvimento com investimentos de risco, claro, mas oferecia aquele 10, 15% por mês, as pessoas acreditavam e entravam no negócio. Mas o que eu quero dizer? Outra questão também do mesmo jeito. Para quem não sabe, esse Bernie Madoff já era um cara também muito conhecido no mercado de investimentos. E pessoal, ele faturava 2 a 3 milhões de dólares por mês. 2 a 3 milhões de dólares por mês. Não é por ano, não. Por ano ele faturava 25, 26, 27, 28 milhões de dólares. E o cara decidiu, mesmo assim, fazer uma pirâmide, né, financeira para poder ganhar mais milhões e milhões e milhões. Isso acabou dando um prejuízo gigantesco, né, a milhares de pessoas que entraram, até pessoas famosas, né, conhecidas, acabaram entrando. Mas veja o comportamento dele. Multimilionário, né, multimilionário, morando ali ao redor do Central Park, né, nos Estados Unidos, Nova York, lugar caríssimo, e o cara ainda se envolveu num negócio desse. Então, quer dizer, são pessoas que parece que não tem limite, né, a ganância delas. Então, essa questão do comportamento também influencia, né, na psicologia financeira, na hora de você tratar o dinheiro. Teve uma questão também interessante que eu quero abordar com vocês. Um jantar, né? Entendo um jantar. Hoje eu estou contando um monte de história, né? É bom para poder a gente entender bem a psicologia financeira e como funciona a mente das pessoas quando se trata de dinheiro e de investimentos, né? E aí foi interessante porque era um jantar, né? E estava lá uma pessoa que foi convidada, que era um escritor bem conhecido, que tinha até um best-seller, né, de um livro chamado Ardil 22. É um livro até virou até filme depois esse livro. Mas enfim, era um cara bem sucedido como escritor e tudo, mas não era um homem rico assim, nem nada. Mas enfim, aí estava lá no jantar e tudo, foi apresentado a muitas pessoas que ele não conhecia, não sabia quem era, mas foi conhecendo as pessoas e tal. E aí um amigo dele, que estava no jantar,
falou, aquele que você cumprimentou agora, ele é gestor de um fundo de investimentos, que é um fundo de investimentos muito conhecido, e é de private equity, né? É um fundo realmente que vem gerando aí muitos milhões e tudo para aqueles que participam e tal. E aí, veja como são as coisas. E aí, o cara dizendo, não, porque ele fatura assim milhões e milhões. Isso que você faturou com o seu livro, por exemplo, que você me disse, ele fatura isso aí em uma semana, né? Então ele ganha muito, muito dinheiro e tal, não sei o que. Aí falou muito do cara e tal, enalteceu e tudo. E aí no final o escritor disse o seguinte: pois é, mas eu tenho uma coisa que ele não tem. E aí esse amigo perguntou: ué, mas o quê? Falou: eu tenho o suficiente. Eu tenho o suficiente. Algo que ele nunca vai ter. Né? Porque é uma pessoa que tem o comportamento dele é desmedido com relação à parte financeira. Então, pessoal, vem daí a parte, novamente, né, mais uma história para a gente poder entender o comportamental das pessoas. Então, é muito importante você ter cuidado com o seu dinheiro, ter cuidado com as suas finanças, com seus investimentos. Né? A vida, como eu disse há poucos momentos atrás, é uma só. Eu até acredito que possam haver vidas passadas, futuramente mais vidas e tal, a reencarnação, eu até acredito. Só que, para mim, por exemplo, eu penso assim, não adianta, porque eu não me lembro o que eu fui na outra vida e eu não sei o que eu vou ser na outra, eu só tenho essa. Então é dessa que eu tenho que cuidar para poder ir bem, para ter uma vida, né, digna, feliz, mas sempre com limites. Né? Essa é a mensagem que eu quero deixar também para vocês hoje. Uma vida com limites, né? Para você saber que é importante a gente alcançar, sim, como eu digo sempre, a independência financeira, né? A independência do pagamento de contas, né? Sem maiores problemas, sem maiores dificuldades, porém sabendo que existe um limite. Né? Porque senão a gente não aproveita a vida, senão a gente não curte nada. Né? Aí você fica só somando, multiplicando e a sua vida vai ser... Quais são os seus sonhos? É ter 1 milhão? E qual é o seu outro sonho? É chegar a 10 milhões? É o 7º dígito? É o 8º dígito? É chegar no 9º dígito? É chegar a 100 milhões? Mas é só isso. Sabe? Então, por exemplo, tem pessoas até que fazem isso e tem um propósito final interessante. É o caso de Donald Reed. Donald Reed foi um zelador de uma loja de departamentos nos Estados Unidos e ao morrer, né, ele viveu o tempo todo como zelador, ele morreu com 74, 75 anos mais ou menos, e ao morrer descobriu-se que ele era um cara multimilionário. Né? Nem a esposa sabia, nem a filha dele sabia. Né? O testamenteiro, né, que era um advogado, chegou e explicou: olha, o seu marido deixou aqui patrimônio tal de 8 milhões e meio. 8 milhões e meio de dólares. Então, quer dizer, deixando... Rafael, tudo bem? Deixando um patrimônio de 8 milhões e meio em ações aqui, e aí ele distribuiu como ele achou melhor, né? Uma boa parte, inclusive, ele deu para a caridade, né? da própria cidade onde ele morava. E, poxa, é interessante porque ele viveu para juntar, né? Para amealhar aquele patrimônio, mas não era para ele. Né? E nem a esposa usufruiu, nem a filha. Né? Então, quer dizer, ele viveu como um zelador de uma loja de departamentos a vida toda e deixou 8 milhões e meio, né, de dólares em patrimônio. Agora, uma outra coisa interessante que a gente pode abordar sobre essa história. Então, valeu a pena para ver que o tempo realmente está a nosso favor. Né? Estando a nosso favor, Rafael, botou a filha para dormir, né? Tá bom. É porque ela é pequenininha, né? Tá bom. Você está plantando a árvore, Rafael, que é lá da minha consultoria. Rafael está plantando a árvore agora para que a sua filha também tenha uma sombra maior, né? É isso aí, tá certo. Então, então é por isso que a questão sobre o Donald Reed, a gente pode ver também esse outro aspecto, né? Ele investiu durante muitos anos, 40 e tantos anos. Então, quer dizer, o longo prazo fez toda a diferença para ele também. Né? Isso foi mostrado. No final, ele tinha 8 milhões e meio de dólares. Isso não pode ser esquecido. Né? Então, quer dizer, a gente tem que
avaliar, pessoal, em todas as histórias que a gente ouve, sempre um bom, digamos assim, um bom resultado. A gente tem que encontrar o lado bom e positivo da história. Eu contei para vocês a história do Bernie Madoff, né? Então, quer dizer, foi um cara que a ambição desmedida levou ele para a cadeia, né? E ele morreu, inclusive, sei lá, 8 meses atrás ele morreu na cadeia. Quer dizer, ele nem aproveitou, né, o dinheiro que ele do roubo, né, da pirâmide que ele fez lá, que ele criou. Então, quer dizer, e outros, né, como a gente já citou aqui também, né, do comportamento, né? Eu comecei falando no início da live de Richard Busconi. Ah, pessoal, outra coisa, a live vai ficar gravada, tá? No meu perfil aqui, depois vocês vão poder ver, rever, quantas vezes vocês quiserem. Então, a história de Richard Busconi também chama muita atenção, porque ele era um homem do mercado de capitais. Era um homem que fez fortuna, né, com o dinheiro dos fundos de ações que ele geria. Né? Ele trabalhou para bancos americanos, né? Wells Fargo e tal. Então, quer dizer, era um cara do ramo de lidar com dinheiro. Mas quando ele saiu dali e se aposentou com 40 e poucos anos, veja como são as coisas. Muda totalmente o comportamental dele. Passou a gastar muito dinheiro e acabou falido. Um homem que era multimilionário e era do mercado de capitais. Então, quer dizer, ele se deslumbrou. Ou seja, é sempre bom você encontrar, eu acredito, né, um meio termo entre você, por exemplo, você fica uma renda passiva muito boa, gigante, 100 mil reais por mês. Né? Eu acredito, por exemplo, que meu pensamento, você pode viver muito bem, uma vida muito confortável, por exemplo, com 25 mil. Você gasta 25 mil no mês, você pode ter uma vida muito confortável, uma vida muito boa, tenho certeza disso, e ainda sobram para você 75 mil reais para você investir. Então, o que Richard Busconi, por exemplo, deve ter feito foi ter, 100 mil que eu tenho, ele não se conteve apenas nos 100 mil, ele ainda gastou mais de 100 mil, entendeu? Então, isso foi criando o quê? Um déficit, uma deficiência financeira no patrimônio dele, o que foi fazendo com que ele caísse, pagando conta para os outros, fazendo reformas assim impressionantes na casa dele. Eu me lembro quando eu li a matéria que tinha na casa dele até um negócio assim com uma visão do terceiro andar, assim, parecia você estava andando num lugar e você via a piscina lá embaixo. Então, quer dizer, era um negócio caríssimo, né? Um negócio que tem até numa torre lá, que eu esqueci até o nome, lá em Abu Dhabi. Dubai. Dubai, lá nos Emirados Árabes, tem também. Então ele fez um negócio parecido, muito parecido, na casa dele. Parecia que você estava andando e ia cair, mas você não caía. Então, quer dizer, aquilo tudo é muito caro, né? Quando você, ao invés de, por exemplo, comprar uma piscina normal para botar no quintal da sua casa e tudo, você chama um cara para fazer a arquitetura da piscina, para fazer toda uma decoração daquilo ali, com cascatas, com tudo que tem direito e tudo, bota aquele leão saindo da boca, tudo isso é mais caro. Então, quer dizer, são as pessoas que passam dos limites. Então, tomem muito cuidado com os limites financeiros que vocês têm hoje e depois, quando vocês tiverem uma situação financeira até melhor do que a de hoje, tomem sempre muito cuidado, mas não deixem de viver também. Não deixem de aproveitar boas oportunidades para vocês passearem, para vocês, enfim, viajarem, se for do gosto de vocês, de ter boas roupas, de comer em bons lugares também, mas sempre com muita atenção, né? Sempre com o cuidado, né? O cuidado para você não, como até o Paul Goodman gosta de dizer, coma os ovos, mas não mate a galinha, entendeu? Não mate a galinha, porque senão você vai acabar perdendo a oportunidade, né, de você ter assim, um andamento financeiro melhor com o passar dos anos. Senão você acaba ficando o quê? Estagnado. Se você, por exemplo, recebe, vamos supor, você já construiu aí uma renda passiva hoje de R$ 1.200. Você está trabalhando e tudo, está ganhando 5 mil e está recebendo esses 1.200. Aí você pensa assim, poxa, agora eu tenho 6.200 no total. Poxa, eu vou gastar esses 1.200 aqui e vou levar uma vida melhor. Sabe o que vai acontecer? Você vai levar uma vida melhor. É fato, né? Mas lá no fim, você vai pensar assim, poxa,
Se ao invés daqueles 1.200 eu tivesse gasto ele todo, eu tivesse gasto, por exemplo, a metade, já daria para mim uma vida melhor e hoje eu teria bem mais dinheiro para poder ter mais ainda até para gastar. Então, quer dizer, aquilo que eu falei lá atrás na live, nós só temos uma vida, tem que cuidar dela. E parece lento, né, pessoal, o processo, mas não é tão lento assim. Quando você observa, a vida vai passando, o tempo vai passando e você vai ficando para trás. Eu digo no sentido de ficar para trás, são as memórias, as nossas histórias, vai ficando tudo para trás, né? Por exemplo, eu já passei dos 40, mas eu fico lembrando quando eu tinha 30. Já passou, eu não tenho como voltar. Vocês estão entendendo? Como, por exemplo, a pessoa que começa a investir hoje, né? E o cara tem 50 anos, 50 anos de idade. Aí ele começa a investir e ele começa a ter bons resultados. Está sendo disciplinado, está fazendo ali os investimentos dele constantemente, tal, beleza. Aí ele começa a pensar, poxa, se ao invés de começar com 50, tivesse começado com 40, né? Ou com 30, ele só tem agora a lamentar isso, mas ele tem que ficar feliz porque ele começou, entendeu? Porque daquilo a gente pergunta assim, poxa, e se pudesse ter começado, né, Marcelo, lá atrás, quando tinha 18 anos, poxa, pois é, mas isso passou. Não adianta a gente ficar reclamando do que ficou lá atrás. A gente tem que fazer o que está aqui agora. Entendeu? A gente tem que partir do momento que nós temos agora. Se você tem 45 anos e você começou há um ano, que bom que você começou. Que bom que você começou. Estude cada vez mais para você conhecer melhor como tudo isso funciona e você poder seguir bem nos seus investimentos. É isso que eu tenho para dizer para você. Eu não posso te falar, olha aí, 45, se você tivesse começado com 30, mas não tem essa conta. É igual o pessoal que fica pegando aí no Google, tem um pessoal às vezes que faz isso, eu vejo nos grupos aí. O cara pega assim, pois é, olha aqui, se eu tivesse comprado as ações da Magazine Luiza em 2016 aqui, alguém aí já fez isso, não fez? Se eu tivesse comprado aqui em 2016, pô, quanto é que eu teria hoje, né? Não adianta, pessoal, isso passou, essa conta não é para ser feita. Deixa isso, foca no momento atual. O momento atual é que vale, entendeu? Por exemplo, quem é que nunca pegou aí e fez as continhas? Poxa, se eu tivesse comprado aqui um Bitcoin, você pensa assim, um Bitcoin quando ele valia, né, 10 reais lá atrás, né, umzinho só, né, só para a gente ver como é que seria. Aliás, teve um cara, que eu vou falar dele aqui numa live futuramente, é um chileno, acho que era Devine o nome dele, e ele falou sobre isso, né? Falou, agora, que tal se vocês investirem pelo menos $1, né? Isso ele falou há uns 8 anos atrás, né? Investe $1 aí em Bitcoin, você que mesmo que não acredita, $1 só. Aí quer dizer, você vê, né? Há 8 anos atrás, né? Não, 8, foi 2013. 8 anos atrás, pô, já faria uma boa diferença nesse $1. Então, quer dizer, o que a gente não tem como adivinhar algumas coisas. Tem algumas pessoas, algumas poucas pessoas, que têm essa capacidade de perceber como as coisas vão ser no futuro. Essas pessoas acabam se tornando milionárias. Mas ninguém precisa aqui adivinhar nada. Eu prego aqui a mesma ideia sempre, de você ter. Hoje a gente está falando aqui sobre psicologia financeira, né? A psicologia do comportamento na hora de cuidar das suas finanças. Então, quer dizer, o comportamento, a importância dele está exatamente na disciplina que você vai ter, na trajetória que você vai escolher para fazer, entendeu? E não se desvie. Porque é muito legal quando você começa a ganhar os seus primeiros dividendos, R$5, R$10, R$15, 20. Depois você começa 300, 400, 500. Quando você chegar a 4.000, 5.000, 6.000 de dividendos, aí é que você vai ter realmente o grande impacto com o seu comportamental. Porque aí você pode pensar o seguinte, poxa, eu ganho R$5.000 e estou recebendo 5.000 de dividendos. É nesse momento que você pode se perder. É que você vai fazer, não, agora então eu vou fazer uma conta como se eu ganhasse 10.000. Vou viver com 9.000. Aí volta naquela história lá de trás que eu contei, lembra? Do exemplo do José e do Mateus. Que eu até falei, eu sou o José. Aquele que depois que começou a ganhar mais, continuou com o mesmo padrão de vida. Então, a mensagem final, a nossa live já está chegando aqui, já nos últimos momentos aqui, a minha mensagem final, pessoal, para vocês é essa. Que vocês mantenham o comportamental tranquilo, calmo,
entendeu? Seguindo a disciplina sempre da paciência, disciplina e aporte. É um dos mantras lá do meu perfil. Né? E renda passiva e aposentadoria da nova geração. São os dois mantras lá do perfil. Então, pessoal, seguindo nessa toada, nesse ritmo, eu tenho certeza que vocês vão conseguir chegar lá. Eu tenho certeza, mas tem que ter disciplina, tem que acreditar no longo prazo, entendeu? Eu sou um exemplo disso. Tá aí, eu já falei 2 vezes, hoje ainda vou falar a terceira. Tá aí nos meus destaques dos stories. Vocês podem ver, quando eu comecei, tá lá os extratos da época, o primeiro investimento que eu fiz, R$ 1.900 nas ações, nas cotas das ações do fundo da Itaú Petrobras. Tá tudo lá. Então, quer dizer, não tem como sair fora. Tem meu nome, tá CPF, tá tudo ali. Então, pessoal, acreditem, o longo prazo faz toda a diferença. Se eu conseguir hoje ter a minha independência financeira, na verdade, no final de 2018, se eu conseguir, foi porque quando eu passei, prestem bem atenção, quando eu passei de 2.000 para 4.000, eu entendi que eu ainda ganhava 2.000. Quando eu passei de 4.000 para 8.000, eu entendi que agora eu podia ir só para 3.000. E aí foi fazendo toda a diferença. São os cuidados que você vai tendo com o dinheiro, apertando o cinto hoje para poder viver folgado no futuro. Pessoal, essa é a grande mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Eu quero também desejar boa noite a todos. Muito obrigado por terem participado aqui da live. Aproveito também para desejar para vocês, já que essa é a última live de 2021, só volto para as lives aqui no canal aqui em 2022, no perfil do Instagram. Já desejar então um Feliz Natal, tá bom? Um próspero ano novo para todos vocês e que vocês possam sempre ter muito, muito cuidado com o dinheiro de vocês, invistam bem e estudem para vocês saberem como fazer e como determinar tudo da melhor maneira possível. E se você precisar de uma ajuda, pode contar com a minha consultoria, é só me procurar que vai ser um prazer atendê-lo também. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, mas espera aí, fica sempre aquela perguntinha no final. E aí, vamos enriquecer juntos? Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima.